das periferias, né? Porque tem essa. O dilema do artista da periferia hoje é trabalho ou trabalho, né? Ou o cara trabalha ou o cara trabalha, porque se não for assim, não vai conseguir, né? Vai só obter a estatística que é violenta e tem gosto de sangue, né? Então, é muito difícil, assim, hoje a gente tem muita gente, Marilande, envolvido, muitos adolescentes, aderentes, né, com esses fenômenos das batalhas, então muita gente colocando expectativa de vida dentro da nossa cultura, né, muitas vezes com a própria dificuldade do dia a dia, né, tem essa questão também. Não vou me estender muito, porque tem muitas pessoas querendo falar, porque é uma história muito longa, né, mas vamos nessa. Obrigada, Carcará. Jorge, por favor. Pode falar, Jorge Negão. Ó, caso tu esteja tendo algum problema para falar, aí eu peço que a Batalha da Brisa venha, e aí depois o Jorge faz a sua fala. Opa, boa tarde. Meu nome é LZ, sou representante do coletivo Batalha da Brisa e também da Cooperativa das Batalhas, do RN. Eu sou um homem branco, tenho 25 anos e eu não sei mais o que tem que falar. Eu só queria saber é só uma pergunta, se terão editais focados em pesquisa, específicos para o hip hop, de formação e pesquisa. Por favor, volta, diz teu nome, para eu anotar aqui, e eu quero te fazer uma pergunta até antes de eu responder. Meu nome é LZ, só um L e um Z. LZ, arrasou. LZ, até me explica melhor, porque assim, mas olha só, esse momento que a gente está tendo agora é de diálogo, é da gente escutar, não tem nada definido, sabe? Não tem assim, ó, vai ser esse edital, vai ser aquele edital. A gente está vendo justamente nessa escuta das demandas, o que mais é buscado, necessário, o que precisa para fomentar um segmento, de forma que eu queria que tu me explicasse, quando você coloca edital voltado para a pesquisa de hip hop, o que seria a pesquisa de hip hop? É sobre história, é sobre música, é sobre pessoas, o que se faz com essa pesquisa, até para a gente conseguir entender, porque do lado de cá é muito escuta hoje. A gente tem uma equipe que vai estar analisando o que está sendo colocado, defende para a gente, só me explica melhor, justifica essa questão da pesquisa para que a gente possa entender e te responder. E aí a outra coisa, a questão da autodescrição, normalmente a gente descreve como a gente é, o que a gente está vestindo e o ambiente que a gente está. Que a gente vai acostumando a fazer isso para as pessoas cegas. E só te trazendo isso. Mas explica essa questão da pesquisa, por favor. Certo. A questão da pesquisa é mais, assim, em relação a aprender técnicas, assim, que pode ser usado na cultura hip hop. Por exemplo, técnicas de filmagem, técnicas de gravação, Formação, técnicas né? de minas. Isso. Certo, desculpa, vai falando, estava raciocinando alto, por favor. Técnicas de aprender, de ter referências. Isso. Exatamente para a inclusão, sabe? Para também as pessoas se sentirem mais à vontade de estarem participando. Tem muitas pessoas que gostariam de participar e não se sentem muito à vontade, assim, por causa que a gente já entra na competição, sabe? É tudo na raça. Aí, a gente, tendo esses espaços, assim, né? Com o recurso que a gente possa estar destinando tempo e para isso a gente pode estar passando esses conhecimentos das pessoas que já têm, né, e tal. É mais isso, de formação e de inclusão de novas pessoas por meio dessas formações. E quais os temas das formações que tu trouxe aí? Audiovisual? Audiovisual, poesias, produção musical, composição de letras, né? Oficinas de DJ, oficinas de grafite, de breaking, de conhecimento sobre o hip hop, entendeu? Sobre a cultura em geral, todos os cuidados que nós temos uns com os outros.
Enfim, no geral é isso. Enquanto até então tem os três, vou responder aqui, a Adla também qualquer coisa complementa, aí se o Jorge Negão voltar, a gente faz essa escuta também. Como? Isso. Aí, vocês, né, trouxeram aqui tanto Carcará quanto a MC Marília. Trouxe a questão das câmaras setoriais do hip hop, né? Essa possibilidade de pensar isso, porque sim, eu entendo como vocês é uma cultura, né, um agrupamento de expressões artísticas e culturais e é algo muito forte. E aí sim, vamos colocar aqui até já trazendo isso como uma possibilidade para colocar aqui nas nossas demandas, e independente de Câmara Setorial, isso não impede a escuta, mas absorvemos e vamos colocar para cá. A gente está fazendo esses diálogos e debates, até a gente está trazendo tudo isso que nos planeja, e depois a gente faz um retorno do que acontece de fato, sem agora ao vivo, apenas eu dizendo sim, vai ser. A gente, né, tem uma metodologia, pessoas organizam, mas os argumentos foram bem contundentes. Carcará traz a questão da tecnologia, né, os equipamentos novos que vão surgindo, e com isso vão surgindo também diversas expressões, e pensando aqui também como os editais podem dialogar com questões como essa, e aí quando você traz o grafite podendo... o grafite hoje entrando em vários lugares, né, em vários bairros, em vários prédios, em vários espaços públicos e privados, e com isso o pessoal empreendendo, realmente colocando a sua arte como uma atividade da economia criativa, porque é sobre isso, é uma arte que deve ser paga para tal e está na economia criativa, nesse contexto também do break enquanto esporte olímpico, como a gente dialoga com isso mesmo e fomenta essa ação que tende também a mudar a vida das pessoas. E uma coisa que, quando tu falou, que realmente eu fiquei muito tocada em relação a quantas pessoas colocam na cultura a sua expectativa de vida mesmo. E a gente sabe que a cultura, o esporte, é uma chave de mudança de vida, onde normalmente o caminho que se espera, né, da coisa tradicional, de a escola, anos, uma formação, de faculdade, de tempo, não é todo mundo que consegue ter esse privilégio, inclusive, de conseguir ter barriga cheia para ir para uma aula, de conseguir ter o juízo para conseguir estudar diante de várias agrulhas que tem ao redor. E a cultura, de fato, né, é um caminho, um outro caminho. E o fomentar é algo que a gente precisa fazer mesmo, porque precisa ter esse caminho mais enlarguecido. E quando tu traz a questão do rap e a dificuldade, até pela questão de estudo, de ter que pagar, na Paulo Gustavo, por exemplo, tem a categoria videoclipe. Então, é uma possibilidade também. Dentro, porque lembrar que 70% da Paulo Gustavo é para audiovisual. Desses 70%, né, a gente tem um que é de produção audiovisual, por favor, Edu, coloca até aí, só esse quesito aí, vamos só para esses pontos específicos, vai para o geral, aquele que tem 70, 30, e a gente vai para o audiovisual. Tem a categoria videoclipe, que independente de editais específicos dentro do segmento de iniciativas negras urbanas ou hip hop, porque hoje a gente está num momento de acolher as sugestões, tá, gente? A gente não está no momento hoje de definir, porque essa escuta a gente está fazendo com todos os grupos específicos, e a gente tem que fazer o que é possível, alinhando todas essas demandas, e aí para isso tem que escutar geral. Então, conforme vocês veem aí, do audiovisual vem 27 milhões. Para outras linguagens, e aí outras linguagens seriam questões específicas, como, por exemplo, se fosse, se tem um edital específico de hip hop, estaria dentro dessas linguagens, outras linguagens. Mas nada impede que vocês do hip hop possam ir lá no audiovisual, nesses 27 milhões, aí vamos para lá para o inciso 1 de produção audiovisual, e com isso, colocar projeto na categoria videoclipe. E dentro da categoria videoclipe, gente, é um orçamento para fazer um videoclipe conforme a cartilha
do Ministério da Cultura recente, da Secretaria do Audiovisual, traz o conceito de obra audiovisual. Peço até para o pessoal colocar aqui essa cartilha, para vocês, né, copiarem o link, acessarem ela, que obra audiovisual é um conteúdo audiovisual trabalhado, que teve roteiro, uma trilha sonora, uma preocupação na direção de fotografia, como é filmado, como o som é captado, como é editado, montado. E um videoclipe com todas essas necessidades envolve várias pessoas, conforme vários de vocês aqui devem saber. E com isso, pode-se colocar, por exemplo, nesse custo daí de um videoclipe, o valor para se gravar em estúdio. Ou pode-se colocar nesse custo do videoclipe um valor para fazer uma gravação ao vivo e estar captando o som direto da mesa. Então, e com isso vocês têm tanto o videoclipe, enquanto produto audiovisual, quanto conteúdo sonoro realmente para as plataformas e para as formas de áudio. Então, é pensar em videoclipe, áudio e vídeo, mas que isso também gera um produto sonoro à parte, um produto de áudio à parte. E aí, nesse inciso aqui também de produção audiovisual, vocês também podem atuar, por exemplo, nessa categoria de produção de curta, média, que curta são filmes de até 15 minutos, média entre 15 e 70, longa acima de 70, seja de ficção, que é uma história criada, inclusive baseada em fatos reais, né? Muito das músicas do rap vem baseado em fatos reais, e aí você cria uma realidade, ou às vezes ela é a realidade pura, nua e crua, e ela é a base de um documentário, que o documentário é um filme feito em cima da realidade, tá? E vocês também se juntarem, fazer esses conteúdos que vão dialogar com esses outros 70% do audiovisual. E aí, quando, né, Carcará traz a questão do dilema de normalmente desse público ser ou trabalha, é entender, será que existem pessoas que, dentro da realidade de vocês, que atuam com audiovisual, que tem essa possibilidade, eu conheço alguém que atua, e aí dialoga com o que a LZ traz, que é a formação, a necessidade de formação. E aí vai para o inciso, na verdade, o terceiro, por favor, Edu, que um dos primeiros editais que devem sair da Paulo Gustavo é em relação à capacitação, formação, qualificação em audiovisual, para que mais pessoas consigam ter esse entendimento de audiovisual, como tu está falando, Alizé, e consiga produzir conteúdos daquele outro, como curta-metragem, tá? Documental. Só que, dentro disso daqui, é o foco audiovisual. Os outros assuntos que tu trouxe, sugeriu, grafite, break, conhecimento sobre o hip-hop, poesias, a gente não conseguiria fomentar por esse 70% do audiovisual que tem esse inciso específico para a formação. Se for fazer oficina específica e tal, ele vai estar naqueles 30%, que são outras linguagens, porque o foco dessa formação aqui é audiovisual, certo? Então, a gente absorve essa tua sugestão, mas coloca essa questão, porque nos 30% a gente vai ter que colocar todas essas demandas para análise, certo? E aí, Marília, obrigada por essa contextualização também aí do Seridó, e assim como os demais, você, né, traz a questão do edital específico como uma possibilidade, a questão das cotas também como uma forma de dialogar com diversas vertentes, defende a Câmara Setorial do Hip Hop, a partir do momento que você estava colocando também o que não tem de expressão como break, como grafite, que tem poucos, existe a possibilidade da gente fazer edital de circulação, por exemplo. E na circulação, o movimento hip-hop pode propor uma ação. É um movimento de circulação que vai para mais de um lugar, e a partir desse lugar é uma série de oficinas que vão estar acontecendo, e com isso vocês se juntarem, fazer um rodízio, de forma que num movimento de circulação, colocar de forma comum vocês do Seridó vão fazer oficina em outro lugar do que sabe, ou vem se apresentar em Natal, de forma que quem está aqui em Natal vai fazer uma oficina lá. É pensar que, além da questão específica, como vocês dialogam com os outros caminhos que podem ter. A possibilidade de ter edital de festival. Então, seria uma batalha um festival? Sim, porque é um festival, são várias pessoas se apresentando. Existe uma logística de palco, som, né, que o ideal é sempre ter isso para poder abrilhantar tudo, de estrutura que vai precisar. Então, pensar esses outros caminhos, certo? De forma que, comentando o que vocês três trouxeram.
E aí, agora, por favor, Jorge Santos, Chico Bomba TV e Natália Oliveira. E se cada um puder também trazer um pouquinho do contexto da iniciativa negra urbana que você está inserido e como você vê essa questão na sua região. E lembrar também desse áudio, descrever, que é como tu é, o que está vestido e parede, seu ambiente. E, Adler, você gostaria de fazer alguma complementação? Ou... Ok, então, por favor, Jorge Negão, Chico Bomba TV, Natália Oliveira. Se Jorge não entrar, eu posso entrar aqui. Acho que é tu, viu? Olá, boa tarde. Me chamo Neto, né? Sou conhecido no rap aí, no hip hop como Chico Bomba. Sou daltônico, a parede eu acho que é vermelha. A minha camisa deve ser azul, lilás. Desculpa aí. O cabelo é amarelo da água oxigenada, né? Que eu pinto de corrente, relógio, enfim, tem uma bombinha no pescoço para destacar o meu codinome. Desde já eu venho mais para falar algumas coisas aqui, do tipo, parabéns aí pela iniciativa. Eu fico feliz em ver várias pessoas do hip hop aqui, né? Porque eu tô na estrada do hip hop desde o ano de 96, 97. Moro no conjunto Gramoré, aqui na Zona Norte, onde de MC eu acho que só tinha eu e Preto Bronx. E hoje, aqui na outra rua aqui que eu moro, já acontece a Batalha Clandestina. Tem a Batalha do Vinho já na esquina ali da minha rua. Isso que acontece agora, após 25 anos depois do meu início. Eu não vou dizer que eu tenho influência diretamente com esses movimentos que vêm acontecendo, mas indiretamente sim, porque eu estava nas ruas, estava raspando minha cabeça, trazendo estilo, conversando com os pais de alguns jovens que hoje estão dentro da cultura e entendendo que ela é o resgate, a salvação. Por quê? Porque na época que eu comecei, aqui o bairro era só violência, a cultura da gente era violência, jovem contra jovem. Então, através do hip hop, quando eu conheci o hip hop no ano de 97, isso passou a me dar outras referências de confronto, como na arte, né? A gente fazer nossa arte e, através disso, colocar em prática. Então, eu já venho da época que a gente carrega a caixa de som, junta 5, 6 cabeças de pessoas que gostam, e vamos botar uma caixa de som, cada um vai dar R$10, o som é 50, e a gente fazendo acontecer, né? Então, essas iniciativas, elas também servem como uma contribuição, né? Aquela meio que aquela, ó, isso aqui por tudo que vocês, que lá atrás a gente não era reconhecido, e hoje a gente pode dizer que, se tratando de hip hop, né? Como, vou até entrar onde o pessoal tá, vou entrar no todo, porque quando se fala de hip hop, na teoria, eu posso ter condições de falar sobre os 5 elementos. Na prática, eu posso não saber, mas o hip hop como um todo, então, se tratando de hip hop, entendeu? Então, isso é mais parabenizando, porque isso vem como um respaldo, né? Porque a gente luta demais, estava trabalhando ali, parei as coisas, apesar que eu trabalho online, mas tenho que estar aqui também, com o meu esforço, independente de questões de remunerações que vêm para as pessoas individuais. O mais importante é isso, é preencher o coletivo e os espaços, né? E as pessoas se sentir bem. Quando, um exemplo, né? Meu primeiro cachê, simples, mas foi feliz demais, entendeu? Por quê? Porque a gente, pô, é real, porque a gente não começa fazendo pensando em remuneração, e sim com o nosso próprio esforço. Isso eu não estou falando de mim, estou falando de todas as pessoas que fazem mesmo o hip hop de base. Então vem no esforço porque ama, porque gosta, porque no meu caso, se você me pergunta a minha religião, eu vou te falar que é o hip hop. Minha educação, ela vem do hip hop. Sim, eu estudei aqui, mas eu não concluí, não sou formado. Então, através do hip hop, eu consegui informação, consegui me educar, consegui me reeducar, porque eu nasci nos anos 80, então eu sou um jovem de 95, que são épocas homofóbicas, época de que tudo é normal, que é racismo, tudo que se falava, na TV mesmo mostrava pornografia, e a gente entendendo aquilo como coisas normais. Então, através do hip hop, até porque na época lá atrás eu também via aquilo como normal. Então, através do hip hop, eu também venho me reeducando. Não vou dizer que eu sou um completo, ninguém aqui é santo, né? Mas eu venho me reeducando com muitas coisas e também através disso, entendeu? A gente saber lidar com tudo. Porque o hip hop ele se tratava mais do racismo, negritude, racismo, violência policial, e a pauta não entrava, como LGBTfobia, como outras áreas, entendeu? Então, tinha um aleijado, tinha um cego, se chamava assim. Hoje a gente tem que saber tratar as pessoas, saber o modo de falar com as pessoas, tá entendendo? Tinha um gordinho, não sei o que, não é assim não, pô. Entendeu? Desculpa, eu tô falando desse modo, mas é o modo que se falava lá.
entendeu? Então é questão de educação. Então, é mais para me dar essa fala aqui um pouco sobre a minha parte com o hip hop, o que ele trouxe para mim e que vem adquirindo na minha personalidade, né? Esse ano eu completo 42 anos, mas eu tenho 25 de hip hop. Se dentro desses 25 eu não fizer nada, só comecei lá e não fiz nada, não adianta. Vai valer mais o menino que começou aqui mês passado e não parou. Tá entendendo? Mas no meio desses 25 eu venho batalhando junto com outras pessoas que sempre batalham, homens, mulheres, enfim, geral, galera mesmo, sabe? Galera da massa. Então é isso. Vou só falar um pouco, só queria mesmo falar, não tenho perguntas, até porque as dúvidas estão sendo todas tiradas. Umas que eu tinha, você acabou de tirar aí, que era sobre edital audiovisual, que a gente chega, pode escrever um documentário de hip hop e passar lá. É mais ou menos isso, resumindo, né? Tá bom, então era só isso que eu queria falar, deixar aqui uma boa tarde para todo mundo e dizer que é só produtivo. Então, quanto mais coisa boa, melhor, gente. Beleza? Boa tarde, viu? Deixa aqui meu salve. Chico Bomba. Paz. Arrasou, Chico. Eu adoro essa energia. Então, Jorge voltou. Escutar-te, Jorge. E aí depois a Natália. E aí, depois desses três, a gente volta para mais três falas e a gente fala melhor. Olá, pessoas, como vão? Tudo bem? Jorge Santos, Jorge Negão, negro, meio Rastafari, meio careca, de camisa laranja, afro-indígena potiguar. Então, é muito mais tirar minha dúvida, porque eu sou músico percussionista e diretor do Grupo Folia de Rua. Aí lá vai Grupo Folia de Rua, cultura popular, mas não. Como percussionista, nós fazemos o encontro de percussionistas, e já estamos na 3ª edição, tá? E esse encontro de percussionistas reúne os percussionistas e tem atividades de palestras e atividade de oficinas e batuqueiros, claro, enquanto percussionista tem que batucar. E tem outra atividade que eu consigo fazer, que é o Afroxirê, tá? Que é uma atividade que acontece durante o mês da consciência negra, não só no dia da consciência negra, mas durante todo o mês da consciência negra, que nós levamos palestras, atividades de cultura, para criança, para mulheres, já tivemos atividades até com o parceiro Carcará lá no seu local que agora esqueci o nome que ele dá, ele batiza de um nome e agora esqueci. Então, essas duas atividades, elas são iniciativas negras urbanas, elas se encaixam nesse diálogo, porque eu estou vendo que iniciativas negras urbanas que está sendo conversado aqui abrange apenas o hip hop. E aí, por exemplo, como eu tenho uma atividade com grupos de percussão, ela não é atividade de iniciativa negra urbana, e ela vai se encaixar onde? Se ela também não é religiosa, se ela também não é cultura popular, se ela também não é, entendeu? Então, para mim, ela se encaixa muito bem nesse quadro aqui de iniciativa negra urbana, até porque nós trabalhamos com a negritude através dos ritmos e dos foguedos e outras coisas mais. E o Afroxirê, esse é que é a iniciativa negra urbana mesmo, porque ele, além de ser palestras, ele traz os povos de terreiro, traz as oficinas com conscientização sobre violência contra a mulher, sobre cotas raciais, sobre essa consciência que nós temos colocado cada vez mais dentro do Afroxirê. E é um evento que traz muitas parcerias, muitas mesmo. Até na pandemia nós conseguimos fazer várias atividades dentro das casas de terreiro, da Casa do Cordel, isso por meio como é o nome, aqui do Google e dessas plataformas virtuais. Então, essa é a minha pergunta. Se aqui porque foi falado que se era bacana fechar apenas para um público X os editais, e aí começa um processo de exclusão, né? Que aí a gente já vai excluindo um e outro e fica aquela coisa quadrada, né? Por exemplo, eu podia estar muito bem aqui conversando com as minhas iniciativas, nas iniciativas negras urbanas. E outra coisa, a questão das cotas, que é um bate-papo que tem sido bem violento nas temáticas desses encontros, né? Porque a gente tem tido, os negros estão muito bem colocados,
mas tem os indígenas e os ciganos agora chegando junto para, como é o nome, querer participar dos editais, com toda certeza devem participar. Então, essa questão de cotas é uma questão que deve ser muito bem debatida para não excluir ninguém, né? Porque também tem as cotas de pessoas que são com problema audiovisual, tem as cotas, então, cotas é uma coisa abrangente, não é só uma questão de raça, cor, não. Cotas é cotas, né? Quando vamos falar em cotas, temos que abrir esse bate-papo, essa discussão para mais coisas que têm direitos à questão das cotas, né? Então é isto, esse detalhe que eu gostaria de colocar aqui, que é bacana a gente conversar também para que essa iniciativa negra urbana possa atingir mais pessoas, não ficar uma coisa limitada a um público único, né? Que é bacana ter essa abertura para que mais pessoas possam participar do edital. É isto, é uma questão de dúvida só. Jorge, você pode me contextualizar como é que tu vê aqui, ou na Grande Natal, no Rio Grande do Norte, a questão do batuque, do afoxé e de outros ritmos ou, né, musicalidades que dialogam com esse universo que tu está inserido? Por exemplo, nós temos em Mossoró, tem um cidadão que ele faz um encontro com os grupos de batuque, se eu não me engano, é em dezembro. Ele vem e faz esse encontro também com os alunos dele lá em Mossoró, tá? Tem outros grupos de percussão que estão começando a acontecer, por exemplo, tem um grupo de percussão que acontece na comunidade de Macaíba. Claro que ele está dentro de uma comunidade afro, mas é um grupo de percussão, tá? Então ele pode estar sendo inserido como iniciativa negra urbana também, tá? Então, os grupos de afoxé que acontecem durante o ano todo, os grupos de percussão que acontecem durante o ano todo, eles não só são grupos de tocar, eles também têm os seus eventos, tá? Como, por exemplo, eu estou citando aqui que o Folia de Rua Potiguar, que é um grupo de percussão, de cultura popular, mas olha quantos eventos ele vem trabalhando durante o ano. Nós temos o Afroxirê, nós temos o Encontro de Percussionista, nós temos o Bloco Folia de Rua, entendeu? Então, ver os grupos de percussão apenas como grupo de batuque é uma visão limitada, porque nós temos ações que saem dessa área da percussão ou da cultura popular. Nós passeamos por várias áreas e precisamos ser vistos dessa forma, tá? Por exemplo, o Zamberecatu, que é outro grupo super atuante, ele tem várias atividades. Por exemplo, agora eles estão fazendo o São João. Aí eles vão ficar fora de um edital que beira lá o pessoal das quadrilhas juninas? Não, porque eles estão fazendo São João, entendeu? Então, é bom a gente dialogar sobre isso, porque senão vai ficar, eu acho que vai ficar aquela coisa muito quadrada. Aqui somente quem é disso aqui somente quem é disso aqui. Não, aqui é de todos. Quem chegar junto e tiver um bom projeto, que, por favor, seja premiado. Obrigada, Jorge, pela pergunta, pela contextualização. E aí, e é sobre isso, né? É um momento como esse, é sobre diálogo, cada um trazendo as diversas realidades para que a gente entenda o que é mais coletivo. Natália, por favor, tu se autodescreve, se apresenta também, traz as suas considerações. Acho que a Natália caiu. Às vezes a pessoa vai colocar em falar e clica em sair, às vezes. Natália? A Natália tá só sem áudio, tá aparecendo o rosto dela, né? Mas o áudio não tá rolando. Gente, sabe o que aconteceu já em outros momentos? Poucas vezes, aconteceu 2 vezes nesses debates. É alguém que fala, um grupo escuta, outro grupo não escuta. Tipo, alguém está escutando a Natália? Não. Eu Não, fica sem áudio também. Tá.
Isso. Natália, sai e entra novamente, por favor. Aí eu peço aqui, com quem está, né, com o login Flor de Cria, fala e aí depois a gente junta esses três, que seria o terceiro desse bloco de agora. Aí, Natália, começa o bloco seguinte. Por favor, Flor de Cria, que até falou sobre um festival, né, que foi feito em Mãe Luísa, dá até para a gente esse contexto. Please. Ah, tu começa se audiodescrevendo, certo? Como é que tu é? Consegue me ouvir? Estamos escutando, estamos vendo. E, Natália, a gente colocou aqui o Flor de Cria para começar, e aí depois tu faz tua voz, tá bom? Show. Boa tarde. Sou compositor, atuante na cultura hip hop, residente aqui de Mãe Luísa. Sou um homem negro, uso dreads, rastafaris, um bigode. Estou vestindo uma camisa preta florida. E aqui atrás de mim uma parede não rebocada. E é o seguinte, desde já parabenizando, né, a iniciativa sobre a atenção desse segmento das culturas, das iniciativas negras e urbanas. Na verdade, o que eu trago é mais uma provocação, sabe? Do que eu vejo como um participante, no meu caso, da cultura hip hop, sobre uma distância que eu sinto dos órgãos culturais, da cultura em si, para as pessoas realmente negras e urbanas, de fato. No caso do hip hop, as pessoas periféricas, né? O que eu posso falar assim, a democratização desses processos inclusivos culturais para as pessoas periféricas, negras, urbanas, que vivem em condições marginais, né? Podemos dizer assim, e nem sempre tem esse tipo de acesso à questão cultural. Por exemplo, a gente teve agora o caso do nosso amigo Anthony, né? Que era um amigo do hip hop, estava atuante, e eu conheço vários e vários, posso citar vários de memória, de jovens negros periféricos que tinham futuros brilhantes pela frente, têm talento, e que, por essa dificuldade de acesso à cultura, tiveram que trilhar outros caminhos, ou a vida interrompeu os caminhos deles, né? Então, para mim, essa questão do hip hop está muito ligada a essa invisibilidade dos jovens periféricos. Assim, desde já eu quero também responder aquela pergunta que você fez no início, Mari, sobre as formas, né? Como a gente achava melhor das iniciativas negras e urbanas. Eu acho massa a questão dos editais específicos. Acho muito legal, mas ainda assim, eu acho que isso ainda é um pouco distante da nossa realidade, porque eu mesmo posso falar por mim, já conversei com a Adla sobre isso, eu vim aprender sobre questão de editais e submeter projetos e obras, acho que ano passado, sabe, isso com muito tempo de hip hop também, isso veio chegar, ainda é novo para mim, porque acontece muitas coisas, né, tem pessoas que não conseguem chegar a esse tipo de conhecimento, algumas pessoas sabem, não divulgam também, acaba que fica meio seleto num grupo só. Então, eu acho que essa provocação que eu faço é sobre essa reflexão de como a gente aproximar realmente as pessoas negras e urbanas de fato para a nossa cultura, como incluir, acho que deve existir mais diálogo, conexões, assim, acho massa a iniciativa dos editais, dos projetos, isso para mim já é um avanço muito bom, foda, desculpa a palavra, mas eu acho que também não é só a gente chegar assim, vamos jogar um edital aqui em tal época do ano, e a gente fez a nossa parte. Não, acho que é muito mais que isso. Como a gente citou no caso do Anthony, e que o Carcará citou também, tem muitos jovens que colocam as vidas nisso, tá entendendo? E que depositam a confiança e que, por muitas vezes, alguma coisa sobre o destino, uma ironia do destino, eles têm esse único caminho e não têm oportunidades e desviam do caminho e acabam terminando de formas trágicas, porque a cultura na periferia é o que salva vidas. Então, eu penso que deveria existir conexões mais fortes, diálogos mais fortes, a gente deveria ter diversos planos de ações, e isso em geral, não só assim, existe uma pessoa, um contato ali com a secretaria que pode colocar você dentro das periferias e aquilo, e fez um projeto aqui no carnaval, outros ritmos e acabou. Não, acho que não é assim. Desde já eu parabenizo, né, essa questão aqui das iniciativas negras urbanas, mas eu trago essa provocação de a gente, de fato, mergulhar na cultura,
já que a gente está falando sobre pessoas negras e urbanas, então as pessoas negras de fato, urbanas de fato, que vivem na margem, que vivem na periferia, acho que a gente deveria construir isso para além de criar alguns projetos, alguns editais, tentar incluir na cultura. Eu acho que essa relação deve ser muito mais forte, saca? Inclusive com o movimento hip hop, que eu acho que é um dos movimentos que está mais íntimo, mais ligado a essas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas não só o hip hop, como nosso amigo Jorge falou, existem muitas outras iniciativas negras urbanas que também estão presentes na periferia, como foi a questão do passinho, que nós fizemos o festival aí, o Adler lembra, a gente incluiu todo esse tipo de cultura periférica, né? A questão da capoeira, a questão dos passinhos, a questão da dança, né? Porque a cultura periférica negra em geral é muito abrangente, não é só o hip hop também. Então, o que eu queria trazer era mais ou menos isso, a ação de como é que a gente pode incluir realmente nossos jovens negros, urbanos, na cultura, tá entendendo? E desde já, parabenizando novamente, bacana o diálogo aqui, tô achando muito legal. Acho que também eu não tenho uma caminhada tão longa, mas é uma das primeiras vezes que eu tô tendo esse contato, assim, direto com órgãos, né, institucionais, para a nossa cultura, que ainda é muito marginalizada, ela é vista como algo, né, marginal, mas desde já, muito bacana, agradecendo o espaço de voz, é isso, qualquer coisa estou aqui a dispor, tamo junto, valeu. Ah, Flor de Cria arrasou. Ai, gente, quantas coisas, né? Esse momento muito, é muito importante mesmo esse diálogo para quem está do lado de cá, né? Com essa missão de fazer uma política pública. Vou para os comentários dos três aqui e volto. E aí, Chico, então, Chico Bomba, eu já fico feliz que tu viu ali naquela possibilidade de ver se fazendo documentário, porque é sobre isso. É como qualquer uma das expressões de vocês se expressam também no audiovisual. É no videoclipe, é no documentário, é na animação. E aí pensar, até tem o inciso de festival, que é... Abre aí, por favor, também, Edo. Tem um que é festival de cinema. Então, por exemplo, vocês conseguem, já existe produção audiovisual suficiente de forma que um grupo pode propor um projeto de um festival só de filmes de temáticas de hip hop ou temáticas negras mesmo, né? Ou break, se juntar, na verdade, ou o afoxé, como bem foi colocado. Então, nesse inciso daqui, tem uma possibilidade que é esse aqui, ó, realização de festivais e de mostras de produção audiovisual. Nesse inciso, está dentro dos 70% de audiovisual, sabe? E aí, como é 70% de audiovisual, o foco principal é o cinema, é a produção audiovisual. Então, o evento tem que alugar um bom projetor, tela, um sistema de som. Mas, uma vez que essa estrutura está pronta, vocês podem colocar num projeto que é filmes da cultura negra com apresentações. Aí, essas apresentações, pagar os cachês pelas apresentações, aproveitar a estrutura de som e a estrutura ou de cadeira ou de mini palco que vai fazer para o festival de cinema e ter apresentações, ter oficina, ter um debate com alguém que é importante vocês escutarem também, sabe? Dentro desse quesito aqui de festival e mostra de produção audiovisual, eu já deixo tu falar, vou só terminar essas informações todas tuas aqui, aí tu traz a outra dúvida. Colocar um festival de cinema como o foco principal, mas dentro do recorte que vocês queiram, entende? E aí tu traz, né, todo esse histórico, né, de carregar as caixas de som, de fazer a vaquinha, de conseguir pagar essa estrutura, porque eu acho que a questão do falar, do ser ouvido, de colocar para fora essa cultura, mas o que a gente está tentando aqui na Paulo Gustavo, de fato, né, é pensar como fomentar ações, festivais, apresentações, que vocês sejam remunerados pelos profissionais e profissionais da cultura que são, não que vocês paguem, né, para trabalhar. Então, e aí na tua descrição, né, você falando sobre ser daltônico, e aí a gente vê a diversidade de seres humanos que existe na face da Terra, e é sobre isso também. Quando tu trouxe a questão do meu primeiro cachê, reconhecimento, é um reconhecimento do esforço mesmo, é quando, de fato, a pessoa se coloca mesmo vendo, caramba, isso pode ser uma possibilidade de vida. E lá, nos editais de audiovisual, é importante lembrar que vai ter uma categoria para quem nunca produziu audiovisual.
E aí seria também aí a possibilidade de conseguir fazer seu filme, ter seu cachê também, e você vem e traz a questão de não ter o estudo tradicional, e foi disciplinado e aprendeu no hip-hop muita coisa, né? E sobre essa reeducação. Menino, a gente está se reeducando o tempo inteiro. Eu estou como secretária extraordinária de cultura desde fevereiro desse ano. Então, dessa época para cá, eu já tive que aprender bastante sobre palavras que a gente usa, que a gente não usa mais, como lidar, né, com os diversos tipos de situação, abrir a mente sobre as diversas expressões da cultura. Então, a vida da gente, a gente vai se reeducando a todo tempo. E dentro da cultura, isso acontece de uma forma muito forte. Inclusive, o que você trouxe em relação à educação e direitos humanos, né? Quando a gente vai aprendendo, sim, novos vocabulários, não é aleijado, não é deficiente, é pessoa com deficiência, não é cegueta, é pessoa com deficiência visual ou cego. A gente pode chamar de cego, a gente pode chamar de surdo, mas não existe surdo-mudo. Não usamos a expressão surdo-mudo. Ele é uma pessoa surda, ela é uma pessoa surda, ou ele tem uma deficiência auditiva. Não, ele é deficiente visual. Porque deficiente é uma palavra que a gente não usa, porque todos nós temos deficiência. Eu tenho deficiência em matemática. Eu tenho deficiência, às vezes, até mesmo em entender o espaço. Eu bato muito, muito fácil. Os meus pés, eles são menores que o tamanho do meu corpo. E com isso acaba muitas vezes tropeçando. Então, os seres humanos têm diversos tipos de deficiência. E peço, Edu, que, por favor, tu vá lá na cartilha de acessibilidade, porque é importante lembrar, gente, que com a Paulo Gustavo, uma outra coisa que a gente não está acostumado é colocar os nossos projetos profissionais de acessibilidade. E a palavra acessibilidade, ela pode ser entendida de diversas formas, como, por exemplo, ser acessível, isso é, eu posso pagar, ou ela é gratuita, não posso pagar, então não é acessível para mim. Em relação à acessibilidade ao local, eu consigo chegar de ônibus, o meu ônibus para lá, caramba, aquilo é tão longe que eu não consigo ir, porque não tem ônibus para lá de onde eu moro. Aí também é outra forma de pensar a acessibilidade. Mas nesse caso aqui da Paulo Gustavo, a acessibilidade está no recorte das pessoas com deficiência. Não que essas outras questões não sejam importantes, tá? E sim, são importantes, a gente tem que levar em consideração onde a nossa ação vai acontecer. Então, todo projeto que vocês forem fazer com a Paulo Gustavo, ele tem algumas contrapartidas que é sem local gratuito, e a gente vai, daqui a pouco falo sobre isso também, mas em relação a ser acessível, de forma que uma das primeiras questões para isso é a gente tirar os nossos preconceitos, barreiras, e achar que as pessoas com deficiência não podem estar presentes nos nossos eventos. Aí vai, no slide seguinte, quando a gente tem 3 tipos de acessibilidade, que é a Libras. Libras é Língua Brasileira de Sinais, que são os intérpretes de Libras que vocês estão vendo aqui, inclusive, nessa reunião da gente, que é uma linguagem para surdo. Os surdos se comunicam ou através de Libras, ou através da legenda descritiva, que no audiovisual é aquela formação que vem embaixo, traduzindo tudo que está em som em palavras. Quem for fazer videoclipe, por exemplo, tem que obrigatoriamente ter a janela de Libras, a legendagem descritiva e a audiodescrição. E os projetos têm que gastar no mínimo 10% para isso. E fica, gente, onde a gente vai achar profissional? Vocês podem estar se perguntando agora, alguém já querendo fazer videoclipe pensando, mas eu não conheço ninguém dessa área. Dá uma olhada no Google, aqui mesmo a gente tem intérprete de Libras. Quando a gente for fazer a Paulo Gustavo, vai ter um site, uma plataforma, onde as pessoas podem se cadastrar como profissional, onde vocês podem se cadastrar como grafite, como break, como hip hop, como profissional do batuque, de acordo com a sua experiência, se cadastrar, e lá também vão poder se cadastrar profissionais que trabalham com acessibilidade. Se vocês vão fazer, por exemplo, uma batalha, se for com o recurso da Paulo Gustavo, vai ter que ter intérprete de Libras, para que pessoas surdas possam acompanhar a batalha. E o desafio é agora fazer as pessoas com deficiência frequentar os eventos, para elas saberem assim, caramba, eu posso ir numa batalha, eu vou entender o que está acontecendo. Então, se tu conhece, não basta só colocar o profissional.
A gente também chamar os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos amigos com deficiência, ou aquela pessoa que a gente nem tem muita intimidade, mas que mora perto da gente, ou estuda perto da gente, ou trabalha no mesmo lugar que eu, e diz, ei, eu vou fazer um evento, ou meu amigo vai fazer um evento, e vai rolar uma ação lá no meu bairro, vai rolar uma ação perto de casa, e tem acessibilidade para você. Porque a audiodescrição são profissionais que transformam tudo que é imagem em áudio, para que as pessoas cegas consigam ver com os ouvidos e entender o que está acontecendo ali. A Paulo, Gustavo, vai ser obrigatório também, certo? Então, é bom pensar nessas questões. Não desanimem. A questão agora é ir aprendendo, é entendendo. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai ter alguns materiais e cursos aqui nessa plataforma, e Edu vai lá na divisão dos recursos, onde tem 5%, porque 5% da Paulo Gustavo, gente, a gente vai poder usar para contratar uma plataforma, e lá vai estar o edital, você vai escrever o projeto no mesmo lugar, você vai acompanhar o seu projeto, e é algo que tanto o Chico quanto outros de vocês falaram sobre a questão formativa, de forma que tenham cursos explicando o que são os editais, o que é cada item desse para preencher, tá? E aí, de forma que mais pessoas consigam ser incluídas. E esses 5% de ter pessoas em cada local do Instituto Federal, por exemplo, ou de um prédio da UERN, ter um lugar aonde pessoas possam tirar dúvida. Então, essas dificuldades que vocês colocaram aqui, eu não sei fazer projeto, eu não consigo escrever bem, eu não entendo fazer projeto, você poder ir lá e ter pessoas para ajudar vocês, certo? Então, e é muito importante essa entrada. Quando a gente entra fisicamente em um prédio do Instituto Federal, quando a gente entra fisicamente em um prédio da UERN, o nosso olhar ver coisas de biblioteca, de pessoas iguais a gente, 2 pernas, 2 braços, ou não, ou diferente, pessoas com dificuldades que chegaram lá também. Ali se vê uma oportunidade, às vezes é um cursinho para ajudar a entrar naquele lugar. É lembrar que os institutos federais têm cota. Tem cota para pessoas negras, tem cotas para pessoas que vieram, né, do ensino público, e olhar esses lugares como possibilidade de continuidade, tá? de estudo, de formação. Então, você vai lá pedir uma opinião e aquilo ali pode transformar a tua vida também. E aí é importante essa entrada nos lugares. E aí vou aqui, a partir disso, trazer as questões do flow de cria, e depois eu volto para de Jorge e Chico, qualquer coisa, né, se ficar alguma questão, depois de responder esses 3, tu levanta a mão aí e complementa, certo? Que é quando você coloca a distância dos órgãos em relação à cultura hip-hop, a falta de acesso, a necessidade de um plano de ação para o movimento. Eu concordo plenamente contigo. Eu sou professora, originalmente eu sou professora do Instituto Federal, e lá essa realidade das cotas das pessoas da periferia já é muito parte do nosso dia a dia. Eu venho do curso de produção cultural, por exemplo, onde a maioria das pessoas que chegam no curso, elas não necessariamente vêm com o entendimento do que é isso, vêm porque foi o curso que conseguiram entrar com a nota, e a partir disso a possibilidade se abre. Mas eu tenho vários alunos hoje que vêm da periferia, vêm da margem do que é as grandes oportunidades, já se colocam a produção cultural como um caminho para mudar vidas. Muitos dos nossos alunos, é a primeira formação em ensino superior, muitos negros e negras. E sim, também vi ao longo desse caminho a gente perder para o subemprego, a gente perder para o crime, a gente perder para as injustiças sociais, a gente perder o crime dentro do que é a falta de oportunidade, né? Seja você enquanto nos diversos lugares que pode estar dessa situação, né? A gente viu, então, pessoas como o aluno Watson, que é da Irmã Luísa, né, que estava ali já perto de terminar o curso de produção cultural, que era um profissional do mosaico, então ele tinha várias possibilidades dentro de um contexto de realidade cruel, que faz com que, né, ele morra nesse processo inteiro, vítima, mais uma vítima dessa questão social que a gente vive. De forma que vocês não são invisíveis, essa cultura para mim não é invisível, essa realidade não é visível, e como gestora,
Inclusive, é algo que a governadora Fátima Bezerra pontuou bastante, né? Utilizar esse olhar que já vem do IF, esse olhar de dialogar com diversos tipos de pessoas, trazer para cá, porque é importante, sim, a política pública chegar nos lugares. É importante esse momento que a gente está tendo aqui, né, de diálogo, de escuta. Entendo demais o que tu coloca, a questão da distância em fazer projeto, em saber fazer edital. Então, pensar que nessa plataforma a gente tem algumas oficinas, mas também fazer oficinas em lugares periféricos. Então, até coloco aqui para vocês, todo mundo que está aqui está, algum lugar que vocês sugerem dentro da comunidade de vocês, dentro da realidade física perto de vocês, que possa se realizar uma oficina de projeto. Então, existe um espaço físico que vocês digam, aqui dá para fazer uma oficina de projeto da Paulo Gustavo, e a gente chegar junto para possibilitar com que isso aconteça. Lembrar que quem está aqui em Natal, a Rampa, o Complexo Cultural da Rampa, que fica ali em Santos Reis, ali pertinho da Praça dos Pescadores, ali de onde se vende peixe, vai ser um lugar também para tirar dúvida, certo? Da Paulo Gustavo, de pessoas que podem ajudar vocês também. Então, não é o momento de vocês se sentirem sós. Poxa, eu quero fazer projeto, mas eu estou muito, né, sem conseguir entender como fazer isso, entender esses lugares também. Então, vocês podem até sugerir, colocar aí no chat um contato de quem possa fazer isso também. E aí, o que tu coloca também, de construir uma relação mais forte. Eu acredito nisso também. Esse é um primeiro momento, esse é um primeiro encontro. Acho importante, né, no futuro, a gente também tem encontros físicos. Ao chegar aqui, eu estou como secretária extraordinária de Cultura, então é algo novo, que a gente está desenhando uma secretaria de fato, para dialogar com a Fundação José Augusto, que está mais ligada às questões dos equipamentos, né, eventos, e como isso que a gente está tendo aqui, para que de forma que eu também seja a voz de vocês, a representante de vocês, e sim olhar isso e ajudar a desenvolver políticas públicas. Mas eu acredito demais nesse diálogo, né, em vocês trazendo essa realidade, a gente enxergando e ver caminhos para isso. Tem muita gente aqui, né, olhando para todos esses segmentos e ver a melhor forma da gente dialogar. E aí, Jorge, tu traz, né, as diferentes realidades da cultura negra, além do hip hop, como o afoxé, o batuque, e aí pensar também que realmente, né, a gente ainda tem outras que não foram aqui colocadas também, mas como o funk, o reggae. E aí eu sou regueira, viu? Eu gostaria de dizer que sou regueira desde sempre, e aí adoro todo esse movimento todo, né? Aprendo demais, e lá em Brasília frequentei muitas batalhas, mas o que traz realmente todo mundo, né, tem algo que bate mais no coração, e todo esse movimento, né, do que é um tambor, gente. Inclusive, dentro dessa questão de autoconhecimento, espiritualidade, o toque de tambor, então o tambor, ele tem a mesma batida do nosso coração, então independente de você, o que você acha, o que você pensa na hora que você está naquela batida, então os tambores que o Jorge traz aqui, ele entra na mesma sintonia do nosso corpo, coração, de forma que há um equilíbrio entre dentro e fora. Então olha só o poder que a música tem, o poder que todas essas expressões têm de dialogar com a gente. E aí é importante o que Jorge traz, essa questão de trazer outras realidades, né, além do hip hop, porque esse diálogo é para isso, sabe? É para que a gente nos mostre, que a gente mostre essas diferentes realidades e a gente consiga traçar editais não só para Paulo Gustavo, concordo plenamente com vocês, né, mas para outras iniciativas, porque a política não é feita de uma ação exclusiva, a política pública é feita de um conjunto de ações, e esse debate também nos ajuda a balizar diversas outras questões. Cota, conforme tu disse, Jorge, é muito mais que cor, né? A gente está falando em segmentos diversos, LGBTQIA+, as pessoas LGBTQIAP+, também são invisibilizadas, também são descriminalizadas, né? São várias questões, assim como a juventude que precisa ter uma oportunidade diferenciada, né? Nessa fase da vida, a diferença de tipo de adulto que tu vai ter, pela oportunidade que você tem, pelas portas que te abrem, assim como diversos outros olhares, as pessoas com deficiência que a gente trouxe, né, também como um caminho. E aí esses recortes que você traz, Jorge, é o que faz esse diálogo acontecer e a gente, né, vê esses diferentes mundos. E tem outras pessoas inscritas aí, não sei se aí estão, a Natália voltou.
Sim. E aí... sim. Agora vocês estão ouvindo? E aí, Natália, estamos escutando assim, deixa eu só te perguntar uma coisa, que o Adler pediu para complementar a minha resposta agora do que eu estava falando. Podemos só ele complementar e vai para tu? Arrasou. Obrigada, gata. Então, boa tarde, pessoal. Só para complementar um pouco da resposta da pergunta do Jorge, né, a gente estava em construção durante a Lei Aldir Blanc de quais eram, né, os grupos específicos, né, e os segmentos específicos que estariam construindo, né, esse segmento específico das linguagens negras urbanas. Eu lembro que você contribuiu muito, o Babá Cláudio, né, trazendo a importância de incluir, né, os blocos afros, né, os grupos de percussão com repertório, né, com identidade afro-brasileira. E a gente, assim, teve a maior satisfação de poder estar incluindo e contemplando também projetos, né, de blocos afros, né? Então, por exemplo, quando a gente traz essa discussão especificamente dos maracatus, dos cocos de roda, zambê, do pau furado e do afoxé, né, assim, a Fundação Palmares nos orientou, juntamente com o Movimento Negro Nacional, a estar classificando especificamente nessas manifestações como manifestações culturais de povos de terreiro, né? Inclusive, na reunião da Câmara Setorial de Literatura, né, e Livro e Literatura, né, a gente foi interpelado, né, por um representante, por exemplo, e essa questão, né, da religiosidade, da crença. Então, quem vai ser contemplado, né, nos editais culturais, não é somente por ser representante de um terreiro, ou ser da Umbanda, do Candomblé, né, da Jurema, mas de uma manifestação cultural específica desses povos, né? Então, o afoxé é uma gira na rua, né? É um xirê na rua para que as pessoas possam conhecer, né, os orixás, né, os ritmos, né, específicos de cada orixá. Então, o afoxé é um xirê na rua, né? O maracatu, né? Uma nação africana na rua, né? Que saíram de dentro dos terreiros e foram incluídos nas grandes artes, né? Então, o que é que a gente traz? É importante que os blocos afros, com repertórios afros, estejam, né, vinculados à linguagem negras urbanas, mas no caso específico dos maracatus, dos afoxés, são contemplados dentro dos povos de terreiros. Então, na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar fazendo a reunião específica sobre esse segmento dos povos de terreiro. Então, quais são as linguagens artísticas do terreiro, né? Então, no terreiro é uma diversidade muito grande de linguagens. Por exemplo, no terreiro a gente encontra música, dança, artesanato, culinária, moda, enfim, são muitas artes dentro do universo de um terreiro. Por isso que a gente trouxe esse segmento específico de povos de terreiro para as grandes linguagens artísticas, para a gente estar cuidando, né, e incluindo de forma especial para que seja garantida a inclusão, né, através ou de edital específico, enfim, de cotas, como a gente está discutindo aqui, né? Então, essa é o entendimento sobre essas manifestações específicas, não que possa estar sendo interpretado como uma exclusão. Aí, por exemplo, bloco afro fica dentro da linguagem negra urbana, mas afoxé, maracatu, os cocos de zambê, como são iniciativas dos povos de terreiro, né? Então, segunda-feira, às 19 horas, seria importante e legal que você estivesse contribuindo também, porque é o espaço, né, que a gente vai estar discutindo especificamente essa categoria, né? Só para complementar um pouco e contextualizar, né, e já deixar o convite para segunda-feira, a partir das 19 horas, né, convidar, já que você brilhantemente organiza o Afro Xirê, né? Eu tive a oportunidade de participar lá na Ridinha, eu acho que da primeira edição, em 2016, ou foi 2015, e achei muito interessante e seria muito legal que você estivesse com a gente segunda-feira também. Então, seria isto. Retorno aqui para a secretária. E aí, gente, aproveitando para lembrar que esse nosso encontro fica gravado, né? Para que mais pessoas, vocês possam depois disponibilizar
para os amigos, as amigas, os amigos de vocês. A gente vai depois fazer um formulário para que vocês possam colocar sugestões, opiniões, e isso possa ser continuidade. Aí eu vi que a Jane acabou de entrar. Jane, que saudade de você. Jane, que foi minha aluna no IF também, e a gente fez vários projetos juntos, e ela, cara, veio somar muito e muita coisa que a gente fez juntos. Natália, é tu, depois Marília Gabriela. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos vendo, estamos ouvindo, e só lembrando de se audiodescrever, certo? Primeiro? Certo. Boa tarde, eu me chamo Natália, sou uma mulher preta, de cabelos curtos. Estou vestindo uma regata preta, usando minha guia de Iemanjá. Estou na sala da minha casa, atrás de mim tem prateleiras e um armário. Então, gente, eu sou estudante de audiovisual, né? Participei da Câmara Setorial do Audiovisual, que foi essa última reunião que teve, e estou atuando aqui no mercado do Rio Grande do Norte nesse segmento há 6 anos, né? Esse ano vai ser a primeira vez que eu vou escrever realmente um projeto, um edital, apesar de que no ano passado, na faculdade, eu paguei uma matéria que é justamente sobre isso, né? Para ajudar a gente a escrever projeto. Então, eu estou super no gás, assim, e aí eu tenho algumas dúvidas em relação ao meu trabalho mesmo, individual. Gostaria de saber se a gente do audiovisual, né, que está sendo contemplado com 70% aí da Paulo Gustavo, se a gente pode escrever mais de um projeto no edital, né? E propondo esses projetos, eu gostaria de saber se a gente pode também trabalhar nos projetos de outros colegas. Por quê? Ouvindo o pessoal falar, Chico Bomba, o Flor de Cria, o Carcará, e percebendo essa perspectiva do rap, né? Eu vejo que o rap aqui em Natal, ele tem muito para dar para o audiovisual. Por exemplo, se a gente pegasse o rap daqui de Natal, pegasse um movimento de periferia, né, e fosse fazer produtos audiovisuais sobre isso, dariam várias coisas. Então, assim, tem alguns dos meninos que são mais próximos de mim, eu tenho algumas ideias para dar mesmo, para contribuir, né, e estou me colocando à disposição para ajudar nesses projetos, se precisarem de alguma coisa. E eu também, Mari, vendo a sua explicação no início da reunião, eu percebi que eu posso contribuir também nessa parte das oficinas, né? Como já trabalho há 6 anos, já fiz agora, ano passado, o meu primeiro projeto como diretora audiovisual, tenho produção de podcast, tenho produção de curtas, né? Então, eu acho que a gente pode a gente que está trabalhando na Manchete no audiovisual, ajudar as pessoas que estão chegando agora, e não só as pessoas que estão chegando agora nos projetos, mas também as crianças, né, os adolescentes da periferia do rap, né? Já que a gente está chegando com essa proposta de incluir o audiovisual, juntar o audiovisual com o rap, por que não levar essa ideia também para as crianças, né? Então é isso, eu queria me colocar à disponibilidade para quem precisar da minha ajuda. Tenho essa dúvida sobre a participação, de se tem número de projetos que se participa, de como é isso. E estou gostando muito da iniciativa, das reuniões. Eu acho isso aqui muito esclarecedor, principalmente para pessoas como eu, como Flor de Cria, né, que nunca participaram de projetos como esse. E, galera, vamos divulgar nessa iniciativa, vamos divulgar Paulo Gustavo, vamos tirar isso, assim, de só entre a gente. Eu vejo aqui, quando eu olho para esse grupo, eu penso em várias pessoas negras, várias pessoas das iniciativas negras urbanas daqui de Natal que poderiam estar aqui, né? Então, vamos divulgar também para essas pessoas, porque a gente tem muito potencial e as pessoas negras aqui em Natal, elas existem e elas precisam de apoio, principalmente de nós que somos produtores, né? E é isso. Muito obrigada, gente, pelo espaço.
Arrasou, Natália. Muito obrigada a você também por todas essas considerações. E já comento. E pode até é importante colocar o contato aqui também, né? Que as pessoas podem te achar, assim como a gente também. Marília, Gabriela. Então, eu queria só falar pela segunda vez já, né? Sei que tem outras pessoas para falar, mas queria até trazer mais uma contribuição, porque eu vou precisar sair também. Está tendo agora o debate do PPA da juventude, que eu acho que é tão importante quanto a Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc ela vai trazer um recurso para o audiovisual, que é uma ferramenta muito importante do hip hop, que pode ajudar a gente tanto a contar a nossa história, como também a divulgar nosso trabalho, principalmente dentro do rap, né? Mas aí a gente tem outros elementos dentro da cultura hip hop, como break, como DJ, que precisa de muito mais do que audiovisual. Por mais que o audiovisual seja importante, a gente tem muitas outras questões urgentes, né, que podem ser contempladas também através do PPA, através de uma forma permanente de política pública para o hip hop. E, para além disso, né, que a gente está aqui falando sobre a Lei Paulo Gustavo, eu acho que justamente por isso eu queria propor que a gente colocasse dentro dos 30% dos 30% do outros valores, né? Porque 70% é só para o audiovisual. E aí, dentro desses 30%, que fosse colocado alguma proposta voltada para o hip hop que conseguisse compreender esse lado cultural enquanto uma voz legítima realmente da periferia, né? Como contemplando um pouco do que Chico Bomba falou, do que Flor de Cria falou aqui, sobre a realidade da periferia, que é uma realidade que só sabe quem vive, e quem não vive pode saber através do rap, escutar através do rap, ou pode saber como é uma abordagem policial através de um movimento de break, ou pode saber o que é a violência através de um grafite. Então, é a realidade que quem não vive pode conhecer através do hip hop. E aí, nisso, eu acho que dentro desses 30% desses 30% para outras atividades, a gente poderia colocar o que abrangesse todos os elementos, talvez uma atividade só, eu não sei como ficaria a questão da disputa, porque eu iria propor que fosse feito um encontro estadual de hip hop, um movimento, uma atividade estadual de hip hop, uma única atividade. Eu não sei se isso é possível, se tem espaço para isso, porque é edital, abre espaço para concorrência, né? Mas, para além disso, essa é uma das propostas, e a outra seria para reforçar essa proposta que Elisê trouxe, né, de fazer as formações. Tanto que é uma coisa que a gente precisa muito, é uma demanda muito antiga nossa mesmo, da gente ter formação, porque a gente, inclusive, tem o quinto elemento do hip hop, que a gente nem está debatendo aqui, que é o elemento conhecimento, né? O hip hop é feito por 5 elementos, break, grafite, DJ, MC e conhecimento. E esse conhecimento é um elemento que faz parte da cultura também, mas que a gente não tem tanto acesso justamente pela educação que nos é negada, né? Então, acho que incluir esse quinto elemento aí seria justamente essas formações que a Elisê trouxe, com várias temáticas, tanto de produção cultural, porque, só para finalizar, o movimento hip hop como a galera aí já falou, é muito gigante, né? A gente tem dimensão. Assim, essa semana a gente completou a como é que chama? 40ª 40 batalhas de MC no Rio Grande do Norte. Essa semana fechou as 40, e eu acho que ainda vai surgir muito mais, fora o tanto de artista que a gente está até tentando mapear, mas está difícil, que é muito artista de hip hop, e todos os elementos, e eu acho que é isso, a formação de produção cultural, para a gente saber fazer uma batalha, porque a gente faz muito com pouco, né? A gente faz eventos gigantescos, a gente faz atividades e batalhas nos 4 cantos do Rio Grande do Norte, com muito pouco recurso, ou com quase nenhum recurso. A gente faz acontecer, se vira, toda semana faz batalha, todo mês. Então, resumindo, é isso, a gente faz acontecer, independente de não ter orçamento, mas já que tem, e já que 70% já é tudo para audiovisual, acho que tem essas coisas que também são urgentes, que poderia ficar nesses outros 30%. Beleza? Obrigada, Marília. E aí, vou comentar aqui, tá? As duas, porque até então são as que estão inscritas. Qualquer coisa no decorrer da fala, se alguém quiser se inscrever, aí pode se inscrever, por favor. E de trás para frente, a formação é importante, concordo plenamente contigo, e formação
mudam a vida, né? E você poder abrir novas possibilidades e aí pensar tanto no universo audiovisual quanto na escrita de projeto, porque também se vocês aprendem mais sobre escrita de projeto, não é só sobre para Paulo Gustavo, né? Existem diversos outros projetos que são lançados, o Ministério da Cultura voltou, e com o MINC voltando, tem mais projetos acontecendo também. Tem outras iniciativas, instituições privadas que também fazem projeto, e aí para que seja só o caminho inicial. E aí, esse encontro que você está falando sobre, por exemplo, é possível fazer um encontro estadual de hip hop? É uma proposta que você pode colocar enquanto projeto, lá dentro de festival, nessa possibilidade. Por quê? Esses diálogos, gente, é para pensar alguns editais que possam ser transversais, que diversas linguagens possam se inscrever, ou a possibilidade de editais específicos. E dentro dessa questão geral, festival, por exemplo, é uma possibilidade. Circulação é uma possibilidade. Vocês fazerem ações que vai ter, como tu bem colocou, enquanto MC, as batalhas vocês acabam bancando, vocês mesmos, mas se tem um edital de circulação, coloca ali o recurso para o transporte, para a alimentação, para a hospedagem, porque às vezes acaba muito tarde, não tem que estar pegando estrada de madrugada, ficar num lugar da cidade que vocês estão indo, né, fazer apresentação, cachê, aquilo que o Chico Bomba falou, meu primeiro cachê desse jeito mesmo, né? Meu primeiro cachê a gente nunca esquece. E aí, essa possibilidade de receber o cachê, que não seja o primeiro, mas qualquer outro, tá? E aí, Maria, ainda não está nada definido, ela pode, dentro desses 30%, como é que a gente vai utilizar? Então, esses diálogos que a gente está vendo também, é para a partir da gente entendendo essa demanda, o que as pessoas acham, ter esse caminho também, certo? E a nossa preocupação também é não fazer, dentro desses 30%, algo muito recortado, muito segmentado. Por quê? Porque é 30% para muitas linguagens, gente. Lembra aquelas câmaras setoriais que tem lá? Então, peço até que, Edu, você consegue colocar o link aí das câmaras setoriais. Olha só, quando a gente vê a diversidade de conteúdo que tem, tudo isso tem que ser abarcado nos 30%. E é importante lembrar que 70% é do audiovisual, porque esse dinheiro, o orçamento, o recurso da Lei Paulo Gustavo veio do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo, um lugar onde é depositado impostos de filmes, de cinemas, da indústria audiovisual, para fomentar mais audiovisual e, com isso, ter mais produtos gerados e mais recursos gerados e mais imposto, e isso se retroalimentar, sabe? Com a pandemia, como muitas gravações deixaram de acontecer, esse dinheiro juntou e, com isso, deu a Paulo Gustavo. E um fundo, quando ele é criado, ele tem uma lei, ele é criado para alguma questão específica. E aí, por isso que 70% é para o audiovisual. Aí, nesses 30%, olha só o desafio que é de pensar que a gente tem que contemplar ações do teatro, da capoeira. Eita, que eu não enxergo, que está bem pequenininho. Olha só a acessibilidade aqui do teatro, da capoeira, do forró de raiz, do teatro de bonecos, do circo, da música, dança, artes visuais, livro, literatura, leitura e biblioteca, cultura popular, rádios comunitárias, literatura de cordel, movimento do carnaval, movimento junino, e aí dentro dessa questão de igualdade racial na cultura é que seria o recorte, né, de várias expressões que vocês estão trazendo. Mas tudo isso é muito importante, né, para a gente colocar como perspectiva. E aí, lembro também a questão do PPA que você trouxe, que é algo bem importante mesmo, e peço para, por favor, colocar aqui no PPA, e Marília, antes de sair, agradece a Raíssa, a raiva que ela me mandou, e é bom ganhar raiva de vez em quando a raivinha é biscoito, é incrível, é maravilhosa, viu, é de Currais Novos, o Wilson trouxe, entregou, a gente estava aqui na reunião, estava com a Isolda, que comeu quase tudo, hein, gostaria de dizer isso daí, e aí, mas é maravilhosa, e ela me mandou, chegou nas minhas mãos, e eu fiquei muito feliz, mas fiquei com gostinho, quero mais, porque estava uma reunião com muita gente, levaram as bichas aí, mas muito obrigada, e mando um abraço para a Raíssa, que é uma batalhadora, arrasa na performance, aí em Currais Novos, foi lá, batalhou para o seu lugar, a justiça disse que não era dela, ela foi lá e a vida mostrou que era. Raíssa, arrasou, tu é um exemplo como esse de força, batalha e de voz, e estar junto, até abre o microfone para tu aí, se quiser falar algo também, por favor, para estimular essa galera e para mostrar que sim, é possível estar nos lugares que a gente quer, né, não, Raíssa?
às vezes não é fácil chegar lá. Olá, Mari, olá todo mundo, que coisa boa, nós estamos aqui. Marília estava no sofá na reunião do PPA da Juventude, eu no outro da Mulheres, para que a gente possa se dividir, conseguir contribuir, né, em todos esses debates, que para a gente é muito importante. Nós que estamos aqui ocupando esse espaço agora do parlamento e tentando levar a nossa política para esse espaço, levar a nossa voz e a nossa forma de entender o mundo e de contribuir também. Então, muito obrigada, nosso mandato aqui presente, estava ali ouvindo as contribuições de Marília, mas também tentando contribuir com o de mulheres para que a gente pudesse avançar. Muito importante esse espaço, parabéns a toda a Fundação por abrir, porque isso mostra a diferença de um governo participativo, um governo popular, né? Há algum tempo atrás nós estávamos lutando para que não acabasse com o que a gente tinha construído, e agora a gente está aqui podendo dialogar e dizer, tem isso aqui ofertado e a gente quer muito mais, a gente quer participar, a gente agora pode participar, sente o direito de poder falar, e nada disso tem preço, né? É uma coisa assim muito valorosa, é a retomada, o sentimento assim que conseguimos retomar o trajeto da democracia, que já não era o que a gente espera, mas que estava dando passos muito para trás. Então, a gente precisa valorizar, e eu tenho certeza que está aqui, vai surgir muitas propostas que vai fazer a diferença para todo o Rio Grande do Norte, e que faz aqui para o nosso interior, para Currais Novos, e daqui de Currais a gente sempre espera também contribuir para o resto do Rio Grande do Norte. Então, parabéns, uma ótima plenária, espero que as contribuições que foram daqui também sirvam para muita gente. Um abraço. Abraço, Aissa, beijo, obrigada, e eu estava agradecendo a Marília Raivinha, viu, arrasou, viu, minha filha, estava boa, e muito obrigada por essa contribuição também. E aí, vindo agora para as questões... antes de ir para a Natália, como vocês estavam falando de PPA, por favor, gente, o PPA é um plano plurianual, é um documento aonde o governante planeja as ações por 4 anos. Os 3 anos do governo dele, mais 1 ano da ação seguinte. A gente está vivendo hoje, em termos do Rio Grande do Norte, o PPA do governo passado da Fátima Bezerra e o PPA no Brasil ainda do presidente passado, né? E a gente precisa construir o PPA de 4 anos para frente. E aí vocês podem se perguntar também, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, porque é uma forma do governo planejar as suas ações. Aí vocês têm um QR Code que dá... que vocês podem ir, apontar o celular, ir para esse QR Code, ir para a página do PPA. Peço para o pessoal também, por favor, colocar o link aí, que vai para a página do PPA, e lá tem vocês podem colocar o que vocês acham que é importante entrar como política pública. Cada pessoa pode cadastrar até 3 ações novas, ou se não é uma ação nova, você votar em ação já existente. E tem a parte da cultura, vamos lá na cultura, porque tudo isso que vocês estão trazendo, sabe, nós não somos invisíveis, a gente precisa de oportunidade, de possibilidade, é muito, muito, muito importante, gente, que além desse debate que a gente esteja tendo aqui, vocês entrem e coloquem proposta dentro da área de vocês. É recurso para o hip hop, é movimento para outros tipos de iniciativas negras urbanas, questões para o batuque, mais formação, mais incentivo para a cultura da periferia, isso é muito importante constar lá. Eu vou pedir para a Jéssica trazer algumas considerações, trago os comentários à fala da Natália e depois abro para o Cico Bomba de novo. Olá, gente, boa tarde a todos. Clicando no link que está no chat, vai abrir essa página aqui. O primeiro passo é se cadastrar, caso você não seja cadastrado. Clica aqui em cadastrar, vão pedir alguns dados pessoais. Quando você tiver o cadastro, coloca seu CPF, senha, clique em não sou um robô, entrar. E aqui no canto esquerdo, a primeira tem participação virtual. Você vai clicar em participar, proposta da população, digita a sua cidade,
iniciar. E aqui vocês vão poder tanto ler propostas que já foram feitas e votar em até 3 que vocês acham interessante, como fazer a sua sugestão. Só que clicar aqui em fazer sugestão. Selecionar o tema e descrever a sua sugestão em até 400 caracteres. Então, cliquem, se cadastrem, votem ou então enviem a sua sugestão. É isso aí, tá, gente? Então, vamos votar em temas da cultura, ou vamos colocar temas da cultura, que é bem importante, e principalmente dentro desse recorte que vocês estão trazendo, certo? Natália, obrigada, né, por trazer um pouco da sua história, trazer a sua trajetória, né? A gente sabe que nem sempre as pessoas têm acesso ao audiovisual enquanto linguagem profissional, e aí você é uma das pessoas que teve acesso à formação e que vê o audiovisual enquanto uma linguagem, é uma profissional da área, de forma que pode dialogar com diversas pessoas que aqui estão e expressar-se de diferentes formas também. Então, não só atuando nessa linguagem, mas também estudando também. Inclusive, quando você começou a se autodescrever, eu lembrei até de comentar isso de outras pessoas também. O como é importante, como é diferente. É uma coisa que a gente não está acostumado, mas a gente coloca isso na nossa prática dos eventos, em cada batalha de vocês. Antes da batalha, se autodescreve, pode ter uma pessoa cega ali que já vai mudar toda a realidade dessa pessoa, entendendo quem você é. Tá? De que a gente coloca na nossa prática mesmo essa possibilidade de audiodescrição. E aí você coloca que esse ano vai escrever projeto e está no gás. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, você vê realmente a pessoa, estou no gás. E gás, meu amigo, é meio caminho andado para a gente conseguir as coisas. Porque a gente sabe que a luta não é fácil e a motivação é essencial. Então, que esse gás, querida, continue contigo, permaneça contigo e não falte naquele momento que faltar um pouquinho, porque pode faltar que depois ele venha e vem em dobro. E sim, é perfeito, né? Esse seu objetivo desse ano, escrever projeto também. Aí você vem perguntar se pode escrever mais de um projeto por edital. As pessoas vão poder escrever mais de um projeto, certo? Mas se mais de um projeto por cada edital, é algo que a gente está conversando, está dialogando e está vendo de acordo com todas essas realidades que a gente tem. Porque a intenção é que esse recurso seja pulverizado, ele seja distribuído e chegue à maior quantidade possível de pessoas. Os proponentes, e proponente é quem escreve projeto, tá? Quem é o nome da pessoa do projeto, ou as proponentes vão poder escrever mais de um projeto, mas não sabemos ainda se necessariamente no mesmo edital. Mas você pode escrever num edital de uma categoria e outro edital de outra categoria, por exemplo. Porém, tu pode trabalhar em quantos projetos teu tempo, teu juízo, teu corpo, tua mente vai conseguir fazer, vai conseguir dar conta. Então, quem é proponente não pode ser proponente, não vai receber por vários projetos, mas trabalhador e trabalhador da cultura pode atuar em diversas ações. Então, é algo que vocês podem fazer, certo? E aí, é importante que quando a gente lembre, só lembrando da cota dos 20%, o proponente e a proponente negro, negra, né, o preto, preta, pardo, parda, além da proponência em si, do nome de quem escreve o projeto, para poder ter direito a entrar dentro desse recorte de 20%, o que ele traz junto, né, a maioria, muita gente da equipe ou temática também está alinhado, certo? A essa mesma questão. E se tem teto de projetos, existe um limite, sim, por projeto, então a mesma pessoa não vai poder receber por vários projetos, certo? Para que mais pessoas consigam, de fato, né, ter uma possibilidade de ser contemplado, é importante que haja essa diversidade, até para que a gente tenha diversas narrativas mesmo, diversos olhares. A gente está falando de uma população invisibilizada, né, que ao longo da vida, a comunidade, a galera da periferia,
né, povos indígenas, né, os povos originários, LGBTQIA+, QIAP+, são muitos públicos que não tiveram suas narrativas ditas da forma com que eles queriam. Muitas vezes são outras pessoas contando as histórias, outras pessoas fazendo dessas realidades os personagens, e vários personagens, em vários filmes, em vários documentários, em vários filmes de ficção, em novela, mostra a realidade que a gente, né, que a gente é com outro olhar de quem é de fora, e a gente não quer ser visto daquele jeito. Então, é importante que essas narrativas sejam construídas por vocês mesmos, que vocês sejam os protagonistas, as protagonistas da nossa história, e eu também concordo contigo que esse momento de debate é muito rico e necessário, então estou feliz de estar tendo esse debate com vocês. Saibam, assim, que a gente só não está fazendo do ponto de vista físico, porque de forma virtual a gente consegue chegar em mais pessoas do Estado também, aí fica gravada, vocês podem mandar para quem vocês acham necessário também participar disso. Uma coisa importante de colocar, gente, é que nos projetos da Paulo Gustavo, a contrapartida é que sejam feitas, as ações sejam gratuitas, certo? Então, vão acontecer em praças, se acontece em ginásio, não vai ser, não pode ser cobrado, se é num lugar que vocês vão pagar para alugar, esse orçamento vai estar dentro do projeto, para que não seja o público que vai pagar por isso. É importante que vocês desenvolvam ações em escolas, então, procurar as pessoas das escolas, desenvolver ações. Então, Edu, por favor, coloca o slide da contrapartida, para que vocês saibam que esses projetos que vocês vão executar, eles têm que chegar à população, e aí pode acontecer no bairro de vocês, na praça de vocês, num centro comunitário, até que quando a gente falou sobre a oficina, vocês colocaram alguns lugares, né, que tem a possibilidade de acontecer. Quando a Lei Paulo Gustavo foi criada, ainda estávamos na pandemia, e se colocou essa possibilidade de fazer apresentações culturais para os profissionais da saúde, porque era o pessoal que estava na linha de frente, né, com uma pressão muito grande entre a vida e a morte. Mas vocês também podem propor ações que aconteçam, por exemplo, em hospital, no posto de saúde, né, numa UPA, desde que, obviamente, devidamente combinado com os gestores, não pode atrapalhar aquele ambiente, não pode entrar em todo lugar, mas é um caminho. E fazer também escolas e institutos federais, tá? Universidades públicas ou as privadas que tenham pessoas do ProUni. São alguns dos exemplos de locais que vocês podem levar as apresentações de vocês. Mas se tem um recurso da Paulo Gustavo, né, o recurso, o dinheiro que deve ir para o bolso, para a conta de vocês, para pagar as contas que existem, para possibilitar sonhos, tem que vir do projeto, não pode vir da pessoa que está consumindo a cultura, certo? E aí vem aqui também responder algumas questões específicas, como, por exemplo, o Martin Lucas tinha perguntado. Boa tarde, uma dúvida que não me ficou exatamente clara na reunião setorial de artes visuais como será realizado o desenho desses editais em questão a artes visuais, no geral? E se haverá específicos direcionados à arte urbana, grafite? Algo muito recorte específico, tipo um edital para grafite, acho que a gente não consegue fazer algo tão específico, porque é 30% para aquele monte de linguagem que a gente estava mostrando. Mas não quer dizer que grafite não vai ser contemplado, né? Grafite faz parte da arte urbana, grafite faz parte das artes visuais, então, pensar como dialoga como o segmento como um todo, certo? Mas algo muito específico, como tem esse recorde de 30%, creio que não. A Marília Gabriela, que até saiu, né, trouxe aqui essa observação que eu acho importante colocar, que é a grande revolução do intérprete de Libras em batalha de rima. Imagina isso mesmo, a velocidade que esses intérpretes de Libras terão que sinalizar. E as gírias, gente, olha o desafio. Então, vocês intérpretes que aí estão, as meninas que aqui estão, imagina vocês com a gíria ali acontecendo no mesmo momento, não? Então, vai ser uma forma de muita gente se adequar. E aí a Silmara e outras pessoas trouxeram a possibilidade de espaços, né, que possam realizar oficinas. Aí, por favor, podem colocar até aí no chat contatos também para se dialogar, que não seja em todos esses lugares, mas que a gente possa contemplar algumas diversidades regionais. E Jane traz o seguinte, se pergunta se haverá possibilidade de inscrição de forma oral, como é sugerido na lei. Jane, a gente está trabalhando para que a inscrição de forma oral aconteça através
por exemplo, de escritórios ou pessoas que possam fazer essa transcrição do oral para a parte escrita. Que quem precisa dessa ajuda, porque a gente sabe que muitas vezes a principal forma de expressão da pessoa está na oralidade, e dentro desse segmento de artes urbanas é muita gente com essa característica em que a expressão está mais na oralidade do que a escrita, a gente poder usar, por exemplo, como a gente está querendo, a rampa, que é o Complexo Cultural da Rampa, ali em Santos Reis, como um local que pode ajudar essas pessoas a transformar a oralidade na parte escrita, locais como os campi do IFRN, da UERN, e na nossa plataforma também ter lá um canal onde quem tem oralidade como principal forma de expressão possa entrar em contato e ali ter alguém para ajudar. Por que colocado isso? Em linhas gerais, os pareceristas, aí quem analisa projetos, sabe da importância de você conseguir ter as informações e comparar. O que está lá no cronograma e o que a pessoa colocou na justificativa e no orçamento tem que estar conivente. E, às vezes, uma oralidade ou a forma que a pessoa vai gravando as coisas, essas informações não ficam necessariamente bem entendidas. Então, quem tem a oralidade como principal forma de expressão não ficará de fora, mas não necessariamente será através de um áudio, porque, às vezes, no áudio, a pessoa não consegue trazer todas as informações necessárias, mas terá, sim, pontos de apoio que essas pessoas vão poder ter gente junto para transformar a oralidade na escrita. E eu queria, inclusive, saber como é que tu vê esse caminho que a gente está pensando, certo? Você que trouxe essa questão e que é um profissional da produção cultural e está dentro dessa realidade, se tu acha que esse é um caminho interessante para a gente trilhar. Se tu tiver com a câmera ou o áudio aberto, pode falar, senão aqui no chat. E aí o Chico Bomba e o Jairo estão aqui com as mãos levantadas, e aí qualquer coisa, Jane, tu entra em seguida e complementa, tá? Então, por favor, Chico e depois o Jairo. Olá, boa tarde aqui mais uma vez. Tem que fazer a descrição de novo ou não? Tudo do mesmo jeito. Só mudou que eu trouxe um cafezinho aqui, falta a raiva. É isso mesmo, café, querido, é desse jeito. Isso é audiodescrição. Então, qualquer coisa que... Não, tá tudo certo. Aqui também é mais fala do que dúvida também. Então, a gente está estudando aí, não só eu, com um grupo de pessoas, que a gente está fazendo um levantamento do hip hop local, né? Inclusive, a gente já pesquisa que é desde 84, então a gente está somando pessoas. Então, isso aí, né, quando você se fala de audiovisual, então isso gera já uma ideia de um futuro doc, sei lá, se isso vira filme ou não vira. Mas eu creio que, né, que se a gente coloca isso tudo no papel e transforma isso no roteiro, ele entra também no audiovisual, né? Isso que é a forma que a gente vai conseguir o quê? Eu acho que a gente tem que ser estratégico para alcançar os 70%, para entrar nos 70%. Então, como eu tenho a minha história pessoal também, que com certeza tem muita coisa para falar só se tratando de hip hop. Como outras pessoas também, como o grafite aqui tem uma história. Eu conheço pelo menos a história porque eu conheci alguns pioneiros, né? E estava lá presente no primeiro mutirão de grafite em 98. Então, a galera mesmo do grafite pode já começar a fazer esse levantamento e gerar disso um audiovisual voltado ao grafite, como o break. O break a gente já tem que voltar para os anos 80, porque o break aqui é o início. O break é mais ou menos o gênese das coisas, entendeu? Aqui Adão e Eva, break. Né? Enfim, aquela história. O break é sempre muita coisa no break, né? Então, eu creio que tanto dá para se formar dos 5 elementos, né? Que é a informação, como a Marília já citou ali, dá para a gente falar sobre a cultura hip hop no total, para enganjar nesses 70%, como também as unidades. Como começou o rap aqui? Não, um documentário só de rap, um só do grafite. Né? Isso é apenas também que você já me tira essa dúvida. Se também entraria, sendo por pessoas diferentes, são proponentes diferentes. Mas eu creio que também é uma forma de a gente conseguir acessar esse 70% e levando a nossa cultura e trazendo isso a nosso favor, né? E fazendo isso no meio da educação, né? Porque tudo tem uma história, né? Se alguém hoje é evangélico, teve uma história ali. Se alguém hoje lá na Ubanda tem uma história, você tem que ter uma leitura. Se você está no hip hop, você tem que ter uma leitura daquilo, né? E eu, no meu caso,
eu conheço o que vem dos Estados Unidos, que vem para o sudeste do país, mas o que eu gosto de encabeçar e falar é o que é daqui, que é o nosso. Sempre quando eu comecei, aquele negócio de meu irmão, mano, eu nem conheço o mano. Mano é uma gíria para... É Manuel aqui, não é para o irmão. Aqui é meu irmão, né? Meio que meu compadre de rocha, aquelas coisas. Então, sobre essas questões de linguagem. E só mais um ponto que eu queria citar, que ontem eu estava numa reunião com o pessoal do hip hop, e a gente falou sobre isso também, que dentro desse levantamento a gente percebe uma coisa, que o hip hop aqui em Natal, o rap, ele não acho que 99% não utilizou aquele tipo de linguagem dos anos 90, que era sobre machismo, usando a mulher como objeto, entendeu? Então isso também está dentro desse nosso levantamento, que está na base de educação do hip hop aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Então a gente não absorveu essa parte do Sudeste, que lá no Sudeste, o próprio Brasília, que era onde a gente consumia as primeiras músicas, se tratando de rap, vinha muito letra baseada com essa coisa, tratando a mulher mal, tal, fazendo o esquema do americano, né, que é o vendável. Então, é só uma coisa que eu queria ressaltar também. Então, aqui, se hoje existe, é algo novo. As letras de rap falando isso. Então, entendeu? Então, quer dizer, o hip hop aqui mesmo, ele sempre foi junto, os elementos, e sempre com essa base de educação, entendeu? Então, é mais pontos de vista e ideias mesmo, tá bom? Já vou me despedir aqui, saindo. Beijão para vocês. Obrigada, menino. Várias informações importantes para a gente. Jairo, tu ou eu comento os dois? Boa tarde, quase boa noite a todas e todos. Boa Queria dizer tarde, da minha quase satisfação. boa noite. Lembrar de se autodescrever, certo? Teu nome e de se autodescrever. Tá. Sou o professor Jairo Campos, sou idealizador do Museu de Cultura Popular daqui de Francisco Dantas, sou colecionador de arte, estou aqui no museu. O povo diz que eu sou branco, mas como meu cabelo é enrolado, eu prefiro dizer que sou híbrido, né? Sou essa mistura das nossas civilizações, né? Que geraram as nossas pessoas, né? Os nossos povos. Óculos, camiseta branca. Por trás aqui tem uma série de objetos, né, do Museu de Cultura Popular de Francisco Dantas. Eu sou de Francisco Dantas, aqui do Alto Sertão do Oeste, e sou professor da Universidade Estadual de Alagoas, e eu fico, portanto, transitando, fazendo a ponte aérea entre os dois lugares. Alagoas, que eu trabalho, e Francisco Dantas, que é o meu lugar de nascimento, onde tem um museu que eu construí com a minha coleção, que eu disponibilizo gratuitamente para escolas, para a sociedade, enfim, participo de editais, e é gestado por uma associação sem fins lucrativos. Eu quero, inicialmente, agradecer a esses espaços de debate que estão sendo viabilizados pela Secretaria de Cultura, pela Fundação José Augusto. Isso nos traz a sensação de participação, de escuta, né, para que, de fato, as nossas agrúrias, as nossas tristezas, as nossas angústias sejam, de certa forma, reparadas com esses editais, com essas políticas que estão circulando, e que, portanto, isso tudo, esse método de trabalho nos dá uma sensação de que estamos começando a retomar um caminho muito percorrido pelo governo Lula, né, que nos ensina muito, no sentido de oportunizar a participação e a fala, né, de nos fazer ouvir nas instâncias deliberativas, das instâncias de poder. Eu fico observando as falas dos nossos companheiros e companheiras de Natal, de Mossoró, de Currais Novos, de Caicó, Parnamirim, dos grandes centros, no sentido, e com toda razão, porque cada um tem suas questões e precisa colocar, e naturalmente precisa ser ouvidas, mas assim, eu fico imaginando, quando eu fico ouvindo que alguém de Natal está reclamando que as políticas públicas não chegam, ou chegam muito lentamente, que as coisas a gente não consegue ter essa sensação na prática de ter esse retorno dos nossos impostos, para que a gente possa fomentar ainda mais aquilo que a gente já faz, tirando dinheiro dos nossos bolsos, né, com as nossas vidas, com a nossa participação, né, com a nossa compreensão da contribuição que a gente pode dar ao nosso Estado, às nossas cidades. Então, eu fico imaginando o que dizer de quem mora nesse alto oeste do meu sertão, já na fronteira com Paraíba, com Ceará,
onde muitas vezes as pessoas não sabem, os artistas, coisas incríveis que a gente tem acontecendo aqui, por elas mesmas, sem apoio de nada, nem de ninguém, nem de prefeitura, nem de Estado, nem de nada. Eu fico imaginando o que essas pessoas diriam se tivessem a participação, se tivessem a oportunidade de participar desses debates. Então, a minha fala aqui, secretária, inicialmente vai no sentido de dizer que se as pessoas de Natal reclamam disso, você imagine quem está na extrema periferia, porque para muitos o Rio Grande do Norte termina lá aí na região do Seridó, e quando se fala de Alto Oeste, se fala porque ainda tem um município como Pau do Sués, Mossoró, que são obrigados a falar, e o resto nós somos literalmente silenciados. Então eu queria também fazer esse debate, fazer essa reflexão. Eu tenho doutorado em cultura popular brasileira, pós-doutorado, sou museólogo de formação, estou militando aqui no Alto Oeste, ajudando a formar, a criar museus municipais, museus comunitários, museus de associações. Tenho dado essa contribuição efetiva porque todos e todas sabem que museólogo é uma profissão muito rara aqui no estado de Alagoas, do estado do Rio Grande do Norte, Alagoas também, né, porque nós não temos nesses dois estados a oferta de curso de museologia, e aí nós temos uma demanda incrível, sobretudo, de garantir o direito de memória de segmentos silenciados historicamente, que é a linha de pesquisa, né, da museologia social que eu me filio, né? Minha formação foi na Universidade Federal da Bahia, e lá, eu não sei se vocês sabem, né, mas a gente trabalha com essa coisa de garantir, de começar a pensar, desconstruir essa ideia de que somente as elites, os brancos, os que se acham ricos, poderosos, devem ter seu direito de memória preservado. Então, na contramão de tudo isso, a gente vem tentando contribuir com essa tônica aqui em Francisco Dantas, uma cidade muito pequena, e no Alto Oeste, né, nas várias transações, nos vários diálogos, nos vários trânsitos que a gente estabelece aqui na região. Eu queria dizer, secretária, que a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, que daqui a pouco a gente vai começar a discutir, a trabalhar nela, né, dentro desses prazos que o governo federal vem estabelecendo, ela só será do tamanho dos nossos sonhos quando, de fato, os pequenos produtores, fazedores e fazedoras de cultura puderem efetivamente acessar esses recursos. E aí, dialogando e conversando com companheiros e companheiras aqui no Alto Oeste, né, repito, essa extrema periferia do Estado, a gente vê que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de acessar esses recursos porque não tem condição, não sabe escrever um projeto, né? Não sabe estruturar, não sabe o que é orçamento. E aí, eu quero repetir isso, que já foi colocado por outros companheiros e companheiras nesse ambiente, em outras câmaras também, né? Que um dos desafios da Fundação José Augusto, da Secretaria de Cultura, é garantir formações, é capacitar os artistas para que escrevam esses projetos, porque se não há essa capacitação, as pessoas ficam como uma criança vendo o outro chupar o pirulito e ela morrendo de vontade de chupar e sem poder, porque ela não consegue acessar esses recursos. Uma outra coisa, Merilande, pela experiência que eu tenho aqui em Francisco Dantas, fazendo a gestão de uma associação que mantém um museu, acessando recursos privados, públicos, de várias instâncias, né? Tudo o que eu escrevo, graças a Deus, eu consigo aprovar porque a gente conseguiu estudar, né? Montar a nossa formação e profissionalizar a nossa instituição para que ela possa estar, de fato, acessar esses recursos, né? Para a gente consiga fazer algumas coisas aqui no Alto Oeste, inclusive com emendas parlamentares, estamos recebendo a emenda aí do Jean Paul Prates, do deputado Francisco, com o qual a gente dialoga, enfim, que para e passa essa coisa da formação dos artistas e dos grupos para a construção de projetos. Eu penso, secretária, que a Fundação e a Secretaria deve também, em um determinado momento, quando for considerado oportuno por vocês, eu sei que as demandas são muito grandes e de toda a ordem, de capacitar, de fomentar as pessoas a criarem instituições, pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas, ela amplia muito mais essa possibilidade de acesso a recursos. E porque também a pessoa jurídica não é uma pessoa só individual, é um grupo de pessoas que se juntam por afinidades e que, portanto, tem essa coisa da participação, do empreendedorismo, né, da vivência comunitária, o que é muito importante, né, quando a gente pensa nessa coisa de unir e não separar, né? Então eu mando essa outra sugestão também, né? E aí, neste caso, secretária, eu já vinha dialogando com o Crispiniano antes da senhora chegar, né, no sentido de me colocar à disposição para ser um dos facilitadores para ministrar essas formações
aqui no Alto Oeste, mas também em outras regiões do estado, pela experiência que eu tenho, né, tanto pessoal quanto pela pessoa física que da gestão que eu faço aqui de manutenção do museu, tá? Então eu me coloco à disposição para contribuir com isso, né, para ajudar, né, nesse processo, para ensinar os nossos companheiros e companheiras a responder esses editais, né, a compreender essa dinâmica, a estrutura, o gênero textual de projeto, né, porque é um gênero, tem todo o universo, toda uma especificidade, né, e eu queria dizer também que nós que fazemos a museologia potiguar, seja ela dos museus comunitários, como é o caso, dos museus públicos, dos museus universitários, dos museus privados, dos museus... Nós nos sentimos acéfalos. Nós não temos câmara, nós ficamos pegando bigu nas outras câmaras, porque de qualquer forma a gente termina dialogando de forma transversal, mas até quando os museus ficarão de fora dessas políticas de uma forma sistemática, organizada, para as pessoas que militam nesse campo da preservação das memórias, sobretudo das memórias de segmentos silenciados, né, a gente possa também se ver refletido nessas questões. E para terminar, eu quero dizer também que nós, fazedores e fazedoras de cultura, nós estamos aguardando os editais de fomento com recursos do Estado do Rio Grande do Norte. Não vamos ficar só com Paulo Gustavo, Aldir Blanc. Desde que se falou em Aldir Blanc, em Paulo Gustavo, eu não escuto mais falar em canto nenhum de R$1 para editais de fomento do Estado com recursos do Rio Grande do Norte. Crispiniano, antes de sair, vinha fazendo aquele debate em torno da Câmara Cascudo, de converter aquilo por conta das dificuldades que é do pequeno produtor de fazer arte, de acessar aquele recurso, de transformar isso na forma de editais, né? E a gente não escuta, não vê mais falar nisso, tá? Então, minhas colocações aqui, Merilande, são as melhores possíveis, são construtivas, né? Eu sou do Partido dos Trabalhadores, a professora Fátima está me solicitando agora o governador de Alagoas para que eu possa ficar à disposição da UERN, para que eu possa ficar aqui na região cumprindo essa tarefa, dando as minhas aulas, articulando as políticas lá no Museu de Cultura Sertaneja da UERN, aqui do Campo de Pau dos Ferros, né? Portanto, me colocando, dessa forma eu vou poder estar, pelo menos até o final do mandato da governadora, que é o período, aqui integralmente no Rio Grande do Norte, e vocês, por favor, podem me usar, tá? Muito obrigado e desculpa aí se eu me alonguei. Jairo, obrigada aí pelas considerações. Daqui a pouco, né, eu comento, porque a gente junta 3. E aí a Jane estava inscrita. Por favor, Jane, traz aqui as suas considerações, e aí eu comento, né, as questões do Chico, do Jairo. Aí Carcará está com a mão levantada, eu peço Carcará. Depois você já emenda também numa fala mais compilada por causa do tempo, do horário que a gente, né, já está caminhando para a fase final. E eu ainda tenho que fazer esses comentários daqui, e só o do Jairo foi coisa pra caramba aqui para comentar, são diversas vertentes. Jane, por favor. Com licença, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Jane Gomes, sou estudante de produção cultural e produtora aqui da comunidade de Manduísa. Mary, sobre a questão das inscrições de forma oral, né? Além do que você mencionou, eu queria que você também me respondesse se haverá pontos fora da fundação para que essas pessoas sejam recebidas, nas periferias, nos interiores. É mais uma pergunta, porque eu acredito que grande parte dessas pessoas que vão acabar optando, haverá essa necessidade de terem pontos menos centrais, e vai ser um facilitador, e como vai chegar essa informação também, porque acredito que nem todo mundo vai ter acesso à internet, ou tem acesso à TV para ver a divulgação sobre isso. Aí, mais essas questões que têm chegado até mim e tem me deixado um pouco preocupada sobre o alcance mesmo. Obrigada, Jane. Carcará, até quando tu se inscreveu, já tinha finalizado as inscrições, mas vou deixar tu fazer as considerações, e aí eu
respondo tudo. Não, é rapidinho aqui. É só assim, para pegar fazer uma consideração em cima da fala do amigo Jairo aí, né? A gente reconhece, irmão, todas as dificuldades de todos os movimentos culturais, né? Sejam eles de qualquer parte que for. Quando você cita assim, não querendo menosprezar seu trabalho nem nada, mas quando você cita essa questão de, galera, veja o pessoal de Natal reclamando, eu não sei se você sacou, desde o início a gente estava falando de culturas periféricas, né? Que apesar de estar dentro da cidade, a periferia ela tem um atraso social muito grande, irmão. Entendeu? A gente está na capital, mas a gente está falando de artistas que tem que escapar da bala para poder apresentar sua arte na rua, e quando volta para casa ainda tem que levar um baculejo dos homens e ser acusado de ser traficante ou alguma coisa assim. Independente da gente estar dentro da cidade, às vezes por estar dentro da cidade, a gente é até mais atacado, né? Quando a gente se relata a arte do hip hop, a outras artes periféricas, tá ligado? E inclusive artes negras, né? Que além de carregar esse estigma da violência, tem o racismo e o preconceito também junto, que detona a vida de muita gente, assim. Não é para que não fique parecendo que é só a galera de Natal que está reclamando, não é só. A gente está reivindicando um direito, né, de pessoas que se motivem através desses trabalhos para que elas permaneçam vivas, né? A gente está tentando garantir a permanência de vida dessas pessoas e da cultura também. Era só isso mesmo. Obrigada, Carcará. Mas é exatamente, né, é sobre isso, né? A gente viu muito nesse debate de hoje, nesse diálogo, nessa escuta, a importância da cultura mesmo entre oportunidade, entre estar vivo e estar morto, entre ter uma profissão, entre seguir por um caminho e seguir por outro. Caramba, a cultura é um ponto tão forte da nossa vida, e a gente sabe que historicamente é um segmento que não tem os devidos investimentos, a devida atenção, mas a gente sabe que com cultura a gente se expressa, a gente transforma as nossas dores em letras, em palavras, em imagens, e com isso a gente evita. Hoje tem sido cada vez mais comum jovens e jovens que se automutilam, que se cortam, que se queimam, e quantas vezes uma forma de cultura, fazer parte de um movimento cultural, pode fazer com que essa dor, essa tristeza possa ser expressa de outra forma que não seja, né, machucando a si mesma. Fora as outras oportunidades mesmo, onde você está, como é que você se junta, como é que você constrói seu raciocínio no sentido de aceitar o outro, da gente trabalhar a diversidade, e a cultura nos ajuda a entender, a acolher o outro, porque o outro tem uma diferença, né? Porque o outro não é da nossa cor, o outro não anda como a gente. Então, a cultura tem esse poder agregador muito forte. E aí, Chico, você traz realmente uma palavra que tu usou que eu gosto muito, que é estratégia. Estratégia para acessar os 70%. Nesse momento de agora, sabe, gente, que a gente está conversando, é mais para que, também, além dos 30%, que pode estar esse monte de questões que vocês trouxeram agora, de iniciativas negras urbanas, vocês também irem lá e acessar os 70% do audiovisual, fazendo inscrição para videoclipe, fazendo inscrição, sim, para fazer filme de documentário, porque filme, o nome filme, é tanto para filme de ficção, como é aquela história criada, como filme de coisas reais, que é o documentário. E aí vocês têm histórias de vidas incríveis, com certeza. Se a gente fechar o olho e falar assim, se eu falar para vocês agora, que filme tu faria? Alguma coisa passou na tua cabeça. E aí, esse alguma coisa pode, de fato, virar um filme. Porque a gente também vai ter a categoria de nunca fiz um filme, é o meu primeiro, né? Para que pessoas que não tiveram oportunidade, que veio de diferentes vertentes artísticas, possam se expressar com o documentário, tá? Lembrar também, gente, que rap também pode estar entrando, ou como trilha sonora, como uma forma de fazer parte de curtas-metragens já existentes. Vocês oferecerem aos amigos do audiovisual, a quem vocês conhecem do audiovisual, a música de vocês, como uma forma de compor a trilha sonora de um filme. Para isso, vocês receberem pela cessão desses direitos da música, tá? E aí,
Jane, eu vou para a Jane e depois eu vou para a Jairo, porque Jairo são muitas questões. Aí, Jane, se haverá pontos além da fundação. Inclusive, eu estou como secretária extraordinária de cultura, né? E aí, a secretária extraordinária de cultura ainda não é uma secretaria, é uma pessoa que está montando a secretaria para existir. E, por enquanto, a gente está usando as pessoas, o espaço, tudo da Fundação José Augusto. Mas, em breve, em poucos dias, uma equipe que vem daqui da Fundação José Augusto, mas eu, como secretária extraordinária, vai se instalar na rampa, que fica ali em Santos Reis. E lá vai ser um dos lugares que serão pontos de apoio fixo para que as pessoas possam tirar dúvida e ajudar nessa questão da escrita do projeto. Os prédios do Instituto Federal também são um lugar para isso, seja de Natal, São Gonçalo, espalhados pelos interiores, né, em Caicó, onde tem prédios do IFRN, que são vários lugares, são 22 campi, ter também lá alguém pronto para ajudar essas pessoas, assim como os prédios da UERN também. A gente fazer também um canal virtual, que as pessoas possam lá clicar um dia, tirar dúvida, ter alguém do lado de lá para falar com as pessoas. São caminhos que fazem com que a gente tente fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Essa preocupação que tu tem, a gente tem também, realmente, de como mais pessoas são alcançadas para saber que a Paulo Gustavo existe e para conseguir colocar projeto nelas também. E você, como produtora cultural que né, ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas e, inclusive, em alguns projetos você pode ser proponente, e como em outros, você pode ser parte da equipe, ajudando na escrita do projeto, sendo produtora executiva, sendo diretora de produção, estando em outros locais. Você é um exemplo, né, mas outras pessoas que têm essa habilidade na escrita de projeto, onde a gente entende que nesse recorte, desse diálogo que a gente está tendo agora, não é a maioria das pessoas, pelo contrário, é um segmento que precisa de muita ajuda para escrever projeto, e para isso, a gente também quer fazer editais, além do edital em si, com o termo jurídico, fazer uma outra versão que a gente chama em comunicação simples, que é feito para pessoas com deficiência intelectual, um documento X, que ele é traduzido para uma linguagem mais simples. O foco, primeiro, é pessoas com deficiência intelectual, mas num país de desigualdade social tão grande como a gente tem, onde diversas pessoas não têm o letramento como algo muito forte, vai ajudar muito a vários de vocês que a gente está conversando aqui a entender melhor o edital, a entender o que cada parte pede, o que é uma justificativa, vai ter uma explicação que, de fato, ajude vocês a se expressar melhor. O que dialoga também com o que o Jairo trouxe aqui, que para capacitar mais pessoas para escrever projeto. Então, a gente vai ter oficinas formativas do ponto de vista físico, assim como oficinas formativas virtuais, para que mais pessoas possam se encaixar. É muita utopia a gente acreditar que vai chegar a todo mundo, a todas as pessoas que merecem fazer cultura e que sabem fazer cultura, porque, ao mesmo tempo, às vezes, a gente até chega, mas o tempo dessa pessoa, o horário que ela tem, as questões pessoais que ela está vivendo, às vezes não permite que ela faça projeto. Mas não é utopia a gente acreditar que a gente pode chegar na maior quantidade possível, que a gente pode dar o nosso melhor para fazer ações como essa. E aí, Jairo, uma outra coisa que você coloca, né, que você é de Francisco Dantas. E aí, Francisco Dantas, por exemplo, qualquer pessoa do estado, gente, qualquer pessoa do Rio Grande do Norte, seja lá o lugar que você mora, vai poder fazer inscrição no edital do Rio Grande do Norte. Agora, questões como, há quanto tempo tu mora aqui? Eu acabei de mudar, estou há uma semana no Rio Grande do Norte, vou poder fazer edital no Rio Grande do Norte? Talvez não, porque existe a possibilidade de ter um tempo mínimo de moradia, é 1 ano, 2 anos, editais anteriores, né, tinham essa questão dos 2 anos morando no lugar, e é muito comum isso acontecer em vários editais. Porém, lembrar que, além do Rio Grande do Norte, todos os municípios devem receber recurso da Paulo Gustavo. Hoje, apenas 10 municípios do estado ainda não se inscreveram. Então, dos 167 municípios existentes, 157 já cadastraram seu plano de ação para receber recurso. E Francisco Dantas, por exemplo, é um dos que não estão na lista dos que faltam, não é isso, Aloysio? Já está de fora, tá ok. E a Luísa está aqui, que está acompanhando também, né, para que essa semana a gente começou com 20 municípios que não tinham se inscrito, e aí foi feita uma reunião entre esses municípios, os gestores, o MIC, com a presença aqui do pessoal da Fundação, e aí a Luísa está acompanhando ali, e hoje já são 10,
E a intenção é que zere, para que você, todo mundo que está nos escutando, pode fazer projeto tanto para o Estado quanto para o município. Então, em Francisco Dantas, por exemplo, são 50 mil reais que vão para o município fazer ações de produção audiovisual, 26 mil, de reforma de sala de cinema, 6 mil, e de formação audiovisual, apoio ao festival, 3 mil, e 14 mil para outras expressões artísticas. É um exemplo. Então, quem é de Natal é também dialogar com os gestores e gestoras do município para ver como é que esse edital está sendo desenhado aqui. Quem é de qualquer outra cidade do interior, procurar o gestor e a gestora para dialogar sobre isso. E aí você fala que uma reunião como essa dá a sensação de participação. Não é sensação de participação, é participação. Porque vocês estão sendo ouvidos, a gente está sistematizando as informações, as pessoas estão tendo fala, estão tendo voz, estão sendo vez. Isso é participação, isso não é sensação, isso é ilusão. Isso não é ilusão, isso é verdade, tá? E aí, obviamente, nem todo mundo está aqui, nem todos os segmentos, mas a gente tem que começar de alguma forma. Então, que na próxima reunião